Pessoal, Bruno é um nome muito comum para nós brasileiros. Com certeza você aí conhece algum Bruno. Boa noite, Bruno. Mas em outros lugares do mundo não é bem assim, principalmente em relação a personagens da Disney e da Pixar. E nós ouvimos esse nome recentemente em duas ocasiões diferentes. Primeiro no filme Luca, com o famoso Silêncio Bruno, falado pelo personagem Alberto, e depois no filme Encanto, com o personagem responsável por uma das maiores músicas da história recente da Disney. Na verdade, sou eu. Por isso, hoje eu quero levantar uma questão. Será que esses Brunos citados nessas duas animações diferentes são o mesmo Bruno? Consequentemente, será que existe uma ligação entre o Alberto e o Bruno? Seria ali pai e filho, talvez? E tem mais. Quero trazer no vídeo de hoje essa teoria que existe pra vocês e ver se faz algum sentido, beleza? Inclusive, esse vídeo é dedicado à inscrita aqui do canal, Andréa Pinheiro, que em quase todos os vídeos pede nos comentários que eu fale sobre essa teoria. Um abraço, Andréa! Parece que eu perdi alguma coisa importante. Bom, pessoal, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal para receber mais vídeos assim e bora falar sobre essa teoria e ver se faz sentido. E ó, só para deixar claro, essa teoria é de um cara chamado Ben Stanley, que falou sobre isso no TikTok, beleza? Bom, ali no filme Luca, Silêncio Bruno é uma fala do Alberto de quando ele tá pra fazer alguma ação inconsequente, vamos dizer assim. Ele mesmo diz que o Luca tem um Bruno na cabeça, quando parece que tem alguém falando pra tomar cuidado com as coisas, sabe? O Alberto, na verdade, quer ter essas ações imprudentes. E pessoal, essa teoria aqui não teve nenhuma confirmação por parte da Disney não, tá? Mas as pistas que existem fazem com que a gente tenha um contexto interessante pra essa ideia e fica parecendo mesmo que ela é real. Vamos então lembrar que essas coisas que o Alberto fala pro Luca quando ele explica sobre o tal Bruno são frases claras que um pai diria pro filho. Presta atenção. Eu sei o seu problema. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? Às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Bem sugestivas, né? Mais pra frente do filme, descobrimos também que o pai do Alberto teria abandonado ele. Então, essa forma dele usar essas expressões se referindo a um tal de Bruno, talvez sejam mecanismos que ele criou pra poder lidar com tudo isso. E aí seriam frases que o próprio pai diria pra ele de coisas que não podia fazer, por exemplo. Assim como os pais normalmente fazem com os filhos. Ruim, né? Não esquenta, eu tô aqui. Sou mestre em fazer isso aí. A gente pode concluir, então, que na cabeça do Alberto, por esses traumas de abandono, as coisas que o pai dele dizia pra ele não fazer eram as certas e o que pedia pra ele fazer eram as erradas, meio que trocando as bolas, né? E aí, você pode se perguntar também, poxa, os nomes iguais não necessariamente fazem com que sejam os mesmos personagens. Luca tem uma história que se passa na Itália e Encanto acontece na Colômbia. Como que essas tramas podem bater? Claro que existem explicações boas para isso também. Então, primeiro podemos abordar o tempo. Será que as histórias acontecem na mesma época? Bom, não existem confirmações de datas exatas que esses filmes acontecem, mas temos algumas boas opções bem consolidadas. Ok, é muito perto. Ali na animação Encanto, a vela que proporciona a toda a família aqueles poderes está acesa há 50 anos. Sabemos também que o ponto crucial do milagre no filme é de quando o Pedro, que era o marido da abuela na época, morre num conflito. Não existem confirmações disso, mas tudo indica que aquele conflito fazia parte da Guerra dos 1000 Dias, que foi uma guerra civil que aconteceu entre os anos 1899 e 1902. Os soldados que aparecem no conflito com Pedro estão acima de cavalos e com espadas, por isso essa associação com a Guerra dos 1000 Dias, né? Que aconteceu ali na Colômbia na época. Então, se colocarmos mais 50 anos em que a vela está acesa, chegamos na década de 1950. Essa década bate com o que vemos em Encanto em relação à tecnologia e às roupas também. É tudo muito anos 50, né? O quê? E adivinha? É o mesmo período que acontece a história no filme Luca. De acordo inclusive com o próprio diretor do filme, que tuitou dizendo que a história acontece entre 1950 e 1960. E bom, para as coisas baterem direitinho, precisamos resolver a questão das idades também. As crianças têm 5 anos de idade ali quando acontece a cerimônia da família Madrigal para que os integrantes possam receber os poderes. E sabemos também que o Bruno vai embora depois da cerimônia da Mirabel, onde ela não recebe nenhum poder. De acordo com Jared Bush, que é um dos diretores de Encanto, a Mirabel teria ali no filme 15 anos
de idade, o que significaria então que o Bruno estaria desaparecido há 10 anos, já que ele ainda viu a Mirabel com 5 anos, né? O Alberto tem 14 anos em Luca, então se ele é mesmo filho do Bruno, seu pai está desaparecido há pelo menos 4 anos. Olha só que bizarro, né? E isso é bem possível, porque ali na parede em que o Alberto conta os dias desde que seu pai foi embora, tem pelo menos uns 360 risquinhos. Ou seja, ele contou mais ou menos ali durante um ano inteiro. E ele até diz pro Luca que já parou de contar. Eu parei de contar depois de um tempo. Ele disse que eu já tinha idade pra me virar sozinho. 4 anos, então, é um tempo bem plausível para que isso seja real. É algo bem ruim de se pensar, né? Que um pai abandonou um filho sozinho por tanto tempo. Mas faz sentido pensar nisso, já que o Bruno tem um histórico anterior de abandonar a família, né? Mesmo que seja por pensar no bem deles. E é justamente aí que aconteceria o ponto de virada. O Bruno teria ido para a Itália para recomeçar, mas teria voltado para casa por causa da visão do passado que teve sobre a Mirabel. Ele sabia, né, que estava prestes a acontecer e retornou, deixando o Alberto para trás. Vamos lembrar também de que o fato dele ver o futuro mostrou que o Alberto encontraria um bom refúgio com uma outra figura paterna, que seria o personagem do Máximo, né? É claro que isso não isenta o Bruno do erro de ter deixado o filho para trás, mas é só uma explicação. Podemos definir então que o Bruno teria fugido para a Itália e conhecido a mãe do Alberto, que provavelmente era um monstro marinho. Faz total sentido, porque um cara que veio de uma família que tem a magia no sangue não se assustaria com uma criatura diferente. Seria mais tranquilo para que ele assimilasse isso e não tivesse problemas em se relacionar com ela. Ok. Até em relação ao sobrenome do Alberto, existe uma boa explicação. Ele se chama Alberto Scófano e não Madrigal, porque se a gente parar para pensar, o Bruno estava se escondendo da família dele, que era muito famosa. Faz sentido então eles terem colocado no menino o sobrenome da mãe para que não fosse achado. Isso não é da sua conta, tá? A gente fugiu. Posso dizer então que até aqui tudo sobre essa teoria tá muito bem alinhado. E ainda podemos ver as semelhanças entre os dois, como por exemplo, ali na casita, o quarto do Bruno é a torre da casa. E olha só, o Alberto também mora em uma torre. Você mora aqui? É, com meu pai. Ele não fica tanto aqui, então eu meio que faço o que eu quero. E pô, eu posso ficar aqui falando várias outras coisas, como por exemplo as redes que existem nos lugares em que eles vivem, o estilo de decoração desses lugares também são bem parecidos, eles terem exatamente o mesmo gramafone, que é aquela vitrola grande, entre outros detalhes. Mas eu queria chegar num outro ponto com vocês. No caso, quero falar da personagem Dolores. Vamos lembrar, né, que ela tinha o poder de conseguir ouvir tudo, e consequentemente era o que podemos chamar carinhosamente de fofoqueira. Ah, e a Luísa? Eu escutei o olho dela com tique a noite toda. Ali no final do filme, quando eles estão todos cantando a última música, ela diz isso daí dessa forma, ó. O ouvido sempre disse que ele estava lá. O que mostra que provavelmente o Bruno nunca teria saído da casa mesmo. Só que é aí que tá o X da questão. No início do filme, a própria Dolores está conversando com a Mirabel e fala o seguinte: A única que encanada com a magia é você. E os ratos que cochicham por aí. Então, voltando para a fala anterior dela, vemos que é mentira, que ela sempre soube que ele estava lá. Ela fala isso no final meio que como um viés de confirmação. Até porque, se ela soubesse mesmo que ele estava lá o tempo todo, ela que seria a grande vilã do filme, por não revelar isso para ninguém. E vamos lembrar também que, como eu já falei, a Dolores é uma tremenda de uma fofoqueira, né? Então, se ela soubesse de algo, seria muito difícil não revelar para alguém. Por isso, tudo leva a crer que o Bruno teria mesmo saído por um tempo. E aí podemos já pensar em várias coisas, né? Como por exemplo, qual seria o poder do Alberto, sendo que ele já é um monstro marinho, então teriam 2 poderes diferentes. O que eu sei é que é uma teoria muito consistente e que me faz acreditar que é possível sim, em vários aspectos, que o Bruno seja o pai do Alberto. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda com essa teoria? Vamos conversar por aqui porque eu quero saber o que vocês acham. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e valeu!